Aí você vai lá e se prepara para dar um feedback para a pessoa. Você acha importante mostrar para a pessoa aquilo que ela precisa melhorar, pelo bem da equipe, pelo bem da empresa, pelo bem da própria pessoa. E aí você se prepara para falar aquilo da maneira mais construtiva possível, com a melhor das intenções, realmente querendo ajudar a pessoa no desenvolvimento dela. Você espera com paciência o melhor momento, o momento mais apropriado para falar aquilo. Escolhe com cuidado as suas palavras e tenta colocar em prática tudo aquilo que você já viu sobre como dar um bom feedback. Então acontece aquilo. Ela cruza os braços, ela vira o rosto, desvia o olhar. Você percebe que ela ficou na defensiva. Aí você sente aquele frio na barriga, seu coração acelera, você fica com aquela sensação de que você está falando sozinho. E você percebe que, de novo, o seu feedback está sendo rejeitado pela pessoa. Aí vem aquela mistura de frustração, de impotência, porque você não está conseguindo ser bem compreendido, aquela sensação de cansaço, sabe, por ter que dizer a mesma coisa várias vezes. Aí você fica confuso, sem saber se o problema está na pessoa, que não sabe ouvir, não sabe receber feedback, ou se está em você, que não sabe se expressar direito. E aí você sai daquela conversa se sentindo um líder medíocre, sabe? Que não tem competência para desenvolver as pessoas. E pensando assim, questionando mesmo se vale a pena continuar investindo nessa pessoa. Mas e se eu te disser que tem uma mudança de 30 segundos que pode transformar completamente essa dinâmica? Para você entender melhor isso, deixa eu te contar uma história. O cara chega em casa, né, com um buquê de flores para a namorada. Ele gastou uma grana, ele pensou com carinho na menina. Ele queria fazer uma surpresa para ela. Então ele chega em casa e entrega, né, o buquê de flores para ela, com aquele sorriso de quem estava fazendo um gesto especial. Aí ela olha e fala: eu já te falei que eu não gosto de rosas. Aí começa a briga. Ele fala: cara, eu me esforcei, eu pensei em você, eu gastei dinheiro, e você só sabe reclamar, você nunca tá satisfeita, você é uma ingrata. E ela fala: eu sou ingrata? Eu já te disse umas 5 vezes que eu não gosto de rosas. Você não me escuta, você não se importa com o que eu gosto de verdade. Eu me sinto assim com você, eu me sinto invisível. Você consegue perceber o que está acontecendo? Ele está falando sobre rosas, ela está falando sobre rosas. Os dois estão falando sobre o mesmo assunto, certo? Errado. Ela está frustrada, usando as rosas para falar de como ela não se sente vista e de como ela não se sente ouvida por ele. Ele, frustrado também, usando as rosas para falar de como ele não se sente apreciado por ela. Duas pessoas dando feedback ao mesmo tempo e ninguém recebendo feedback um do outro. Ninguém ouvindo ninguém. Olha só, essa dinâmica é tão comum que tem um livro chamado Thanks for the Feedback, do Douglas Stone e da Sheila Heen, onde eles até dão um nome para isso. Switch Track Conversation, que se for traduzido para o português é uma conversa que tem uma mudança de trilho. Ou se a gente for falar assim de uma forma mais natural, é uma conversa que muda de direção. Imagina uma ferrovia, né? O trilho do trem se divide em dois, tem uma bifurcação, formato de Y. O switch é aquela pecinha que fica bem na bifurcação que determina para que lado que o trem vai. Então isso acontece nas conversas. A conversa muda de direção. De repente ela passa de um tópico para 2 tópicos. Em pouco tempo, cada um está tomando a sua própria direção na conversa, se distanciando cada vez mais um do outro. E olha só, uma parte importante dessa dinâmica é que as pessoas não percebem que elas estão mudando de assunto. E se eu te disser que isso acontece o tempo todo no ambiente de trabalho, só que não com rosas? Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava dando uma apresentação dos resultados de um diagnóstico que eu tinha feito de clima e cultura organizacional. Já estava fazendo uma reunião com a liderança da empresa, apresentando os insights que a gente tinha tido com aquele diagnóstico, para depois fazer uma discussão com a liderança para pensar em ações de melhoria para aquela empresa. E eu levei comigo uma analista, uma moça que trabalhava comigo na época na consultoria, o nome dela Marília. E teve um determinado momento assim que a Marília fez um comentário sobre um ponto que eu tinha falado na apresentação. Acontece que na fala dela, ela deu uma explicação que entrou em contradição com uma coisa que eu tinha falado antes. Eu fiquei um pouco desconfortável com aquilo, né, obviamente, mas continuei tocando a reunião, né. A reunião foi boa, o cliente ficou satisfeito com as entregas, né, com as análises que a gente tinha feito. E aí, quando a gente já estava indo embora, já no estacionamento, indo em direção ao carro, eu falei para ela: olha, Marília, eu achei bom que você teve a iniciativa de dar uma contribuição, eu quero mesmo é que você participe das reuniões, que você, quando você tiver algum insight que possa ser útil para o cliente, que você realmente se sinta à vontade para falar, né? Eu quero que você se desenvolva nesse sentido. Mas aquela contribuição que você deu, especificamente, ela ficou em contradição com aquilo que eu tinha dito antes. Então eles podem ter ficado confusos, sem saber qual que era a explicação mais coerente, né? E também
pode ser que eles tenham ficado com a impressão que eu não estava sabendo o que eu estava falando. Aí eu entrei um pouco mais no tema, expliquei um pouco mais para ela entender aquele conceito. Depois que eu terminei de falar, a gente continuou caminhando, né, lado a lado, e depois de um tempo ela começou a andar um pouco mais rápido. Começou a se distanciar de mim, andar na minha frente. Eu fui observando aquele movimento dela. Aí quando eu cheguei no carro, ela já estava lá me esperando, a gente entrou no carro e seguiu viagem. Eu percebi que tinha uma coisa estranha, tava um clima diferente, né? Aí no caminho eu falei para ela, Marília, você ficou chateada com aquilo que eu te falei? Você ficou desconfortável com aquilo que eu te falei? Ela ficou em silêncio alguns minutos, eu acho que ela estava assim, pensando se ela falava do sentimento dela pra mim ou não, se tinha confiança ou não. Até que uma hora ela falou, Yuri, acontece que eu tô na empresa há mais de 2 anos e eu acho que eu já tenho condição de ter um pouco mais de exposição nos clientes, sabe? De poder contribuir nas reuniões, de poder falar alguma coisa nas apresentações de resultado, de poder dar alguns insights para os clientes. Mas eu continuo fazendo, assim, a maior parte das minhas atividades é operacional. Aí quando eu tomo coragem, eu faço um comentário para contribuir com a apresentação que você está fazendo e você acha ruim. Isso me deixa frustrada, porque eu quero me desenvolver. Eu também quero crescer na carreira como consultora. Então eu entendi a reação dela. Ela não estava rejeitando aquilo que eu tinha dito para ela. O que ela estava fazendo era falar de outro assunto. Eu estava falando de como ela tinha contribuído naquela reunião. E ela estava falando da necessidade dela de desenvolvimento. E aí, quando acontece isso, da gente ter 2 assuntos acontecendo ao mesmo tempo na conversa, a conversa fica bagunçada, fica meio assim, meio emaranhada. E tanto um assunto quanto o outro assunto se perdem no meio do desentendimento. Mas deixa eu só esclarecer uma coisa. Trabalhar 2 assuntos, até mais assuntos de uma vez, isso não é o problema. A gente consegue tratar de mais de um assunto numa mesma conversa. O problema é quando acontece isso, de o que era um tópico se desdobrar em 2 tópicos, e aí de repente as pessoas estão falando de 2 assuntos diferentes, sem perceber que isso está acontecendo na conversa. O que eu fiz então? Eu percebi a dinâmica, eu percebi o que estava acontecendo, que ela tinha mudado de assunto, que o assunto dela era importante para ela, a necessidade de desenvolvimento era importante para ela. E aí eu vi que se eu tentasse insistir em trazer o assunto de volta para o feedback que eu estava dando para ela, eu não ia conseguir. Ela não estava disponível para prestar atenção naquilo que eu estava dizendo para ela. Porque a necessidade dela de desenvolvimento, a preocupação que ela tinha com esse assunto, estava ocupando um espaço muito grande na cabeça dela, no sentimento dela. Então eu segurei a minha ansiedade de querer tratar do meu assunto para tratar primeiro do assunto dela, do desenvolvimento dela. Então isso é muito importante da gente entender. Quando a gente está dando um feedback para alguém, quando a gente está falando alguma coisa para alguém, que a gente quer que a pessoa examine aquilo que a gente está falando, transforme um comportamento, e a gente percebe que tem uma resistência, que a pessoa está rejeitando aquele feedback, que ela está se defendendo, está entrando na defensiva, está entrando numa postura de resistência, pode perceber, sempre tem uma necessidade por trás dessa resistência. Então se pergunta, que necessidade está por trás dessa resistência da pessoa? Do que ela está tentando cuidar quando ela reage dessa maneira ao meu feedback? Só um parênteses, tá? Eu não sei se isso soa familiar para você, mas nesse exato momento eu estou te mostrando uma das maneiras como a comunicação não violenta pode ser aplicada na liderança. Mesmo que você dê o feedback assim todo certinho, todo do jeito que você aprendeu, mesmo assim ainda pode ter resistência do outro lado. Uma coisa natural. Então o que você precisa fazer é estar alerta, é perceber quando isso acontece, quando a outra pessoa dá sinais de resistência quando você está dizendo uma coisa para ela. E que por trás da resistência tem uma necessidade. E que por isso ela muda de assunto, porque ela está tentando cuidar de uma coisa que é importante para ela. Então quando você perceber que isso está acontecendo, que o que era um assunto de repente se transformou em 2 assuntos diferentes na mesma conversa, uma coisa que você pode fazer é dizer isso em voz alta, é verbalizar. Da mesma forma que tem um sinal no trilho do trem que sinaliza que está tendo um desvio de direção, você também está marcando um ponto, está sinalizando que naquele momento os assuntos começaram a se separar. Imagina que você está trabalhando num projeto importante para a empresa há meses, trabalhando duro, se dedicando, trabalhando horas e horas do seu dia, abrindo mão de tempo com a sua família, querendo oferecer o melhor resultado possível do seu trabalho. E o seu chefe não
te dá nenhuma orientação, nenhum coaching, nenhum feedback, não demonstra nenhuma apreciação pelo seu esforço. E aí 8 meses depois, seu chefe chega para você e fala, olha, você está dedicando tempo demais nessa pesquisa aqui. Essa pesquisa não é a única coisa que você tem que fazer, você tem muitas outras atividades para fazer além disso. E aí você fica em estado de choque. Você pensa, 8 meses trabalhando nesse projeto, dedicando, dando duro, ele nunca me deu um feedback, nunca me deu nenhum sinal de apreciação pelo meu trabalho, nunca me deu nenhuma orientação. E a primeira coisa que ele vem me falar é que eu estou dedicando tempo demais nessa pesquisa. Você tem noção de quanto está sendo difícil para mim fazer essa pesquisa? Lidar com todas as adversidades, todas as objeções das pessoas, fazer andar para frente esse trabalho? Então olha só, a mudança de direção na conversa, ela acontece de forma silenciosa. As objeções que você faz em relação àquele feedback que você recebeu, elas não são pronunciadas em voz alta, mas por dentro você está se remoendo. Você está pé da vida com isso. Você está indignado com essa injustiça desse feedback que você recebeu. E à medida que você se acalma, que você toma um pouco mais de consciência da situação, você pensa, puxa, é mesmo, né? Tem 2 tópicos aqui. Um é se eu estou dedicando tempo demais nessa pesquisa. Esse é um tópico. E o outro tópico é o quanto de feedback que eu estou recebendo, de orientação, de coaching, de apreciação pelo meu trabalho. Esse é um outro tópico. Então você resolve falar com o seu chefe de novo e você diz para ele, olha, vamos falar sobre como é que eu estou distribuindo o meu tempo. Eu acho importante a gente falar disso. E essa também é a primeira vez que você me dá um feedback sobre o meu trabalho. Então depois da gente falar desse assunto, de como eu uso o meu tempo, eu também gostaria de falar sobre o feedback que eu recebo no meu trabalho, sobre o direcionamento que você me dá, sobre o que você vê de positivo no trabalho que eu estou fazendo. Então, o modelo para a gente sinalizar essa dinâmica é assim. Olha, eu estou vendo 2 assuntos diferentes para a gente conversar. Os 2 são importantes. Então, vamos conversar sobre cada assunto de forma separada. Vamos dar a atenção que cada assunto merece. Então, por isso que eu disse lá no começo que tem uma mudança de 30 segundos que você pode fazer, que pode transformar completamente essa dinâmica. Porque em 30 segundos você pode perceber que tem 2 assuntos acontecendo ao mesmo tempo, fazer com que isso fique explícito, né? Verbalizar isso, para que a outra pessoa também veja isso que você está vendo, perceber que por trás da resistência da outra pessoa, por trás dessa mudança de direção que ela fez na conversa, tem uma necessidade. E que na percepção dessa pessoa, essa necessidade está precisando ser vista. E uma escolha que talvez não seja muito fácil para você, no calor das emoções, talvez você não consiga fazer isso, mas se você conseguir, pode dar um resultado tão bom nas suas conversas, que é você escolher tratar primeiro do assunto da outra pessoa, tratar primeiro daquilo que é importante para ela, para depois tratar do seu assunto. Porque muito provavelmente, depois que o assunto dela for tratado, que ela se sentir compreendida e perceber que você está engajado em cuidar daquilo que é importante para ela vai estar muito mais disponível para cuidar também daquilo que é importante para você. Então faz isso e você vai ver que as pessoas vão ficar muito mais receptivas para ouvir aquilo que você tem a dizer para elas. E eu imagino que quando você estiver consciente dessa dinâmica, essa dinâmica da mudança de direção nas conversas, você vai começar a perceber isso acontecendo o tempo todo, em várias conversas. E você, já teve uma experiência assim? De você estar dando um feedback para alguém e de repente o que era um assunto se transformar em 2 ou 3 assuntos ao mesmo tempo? Compartilhe aqui a sua história aqui nos comentários. Eu acho que isso pode ser útil para outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, lembra de deixar o seu like, de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e também compartilhar esse vídeo com pessoas que possam estar precisando disso, tá bom? Um grande abraço.